Fala aí, pessoal, beleza? Mais um dia de leitura bíblica aqui. Já dá aquela força aí no começo do vídeo, deixa o seu like e se inscreva aí no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro, porque todo dia tem vídeo aqui nesse canal. A gente lê a Bíblia juntos aqui, também comenta coisas, observações pertinentes aqui ao texto bíblico. E o nosso objetivo é ler a Bíblia inteira até o final do ano. Nós vamos perseverar até o fim, hoje é o dia 19. E hoje nós vamos ler, então, Êxodo capítulo 33, 34 e 35. Então, já abre a sua Bíblia aí, deixa no jeito, de preferência na versão que eu estou usando, NVI, beleza? A gente vai acompanhar juntos aí, beleza? Então, Gênesis 33 diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Depois daquela discussão, vamos dizer assim, né? Se bem que ninguém pode discutir com Deus, mas depois daquela conversa que Moisés teve com Deus, Deus, não se deixe acender a tua ira, não te permita, né, exterminar esse povo que o Senhor, com o juramento e com o poder, tirou do Egito. E aí a conversa continua, Deus fala, então, tá bom, então sai desse lugar, com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que eu prometi com juramento para Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, eu darei a seus descendentes. Versículo 2 diz assim: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não, Deus falando, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites e eu decidirei o que vou fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Enfeite são joias, né? A gente chama de enfeite, mas são joias ali, ornamentos que as pessoas usavam. Então, eles não usaram mais joias. A partir daquele momento, entraram de luto e começaram a entrar em pânico com as palavras do Senhor. Né? Não é para menos. Versículo 7 diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar a Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada das suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual à entrada da sua própria tenda. Ninguém ousava chegar perto, né? Eles adoravam de longe. O Senhor falava com Moisés face a face. Olha só, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué sempre ficava ali, né, meio por perto, ali na beiradinha. Versículo 12. Disse Moisés ao Senhor, agora Moisés dizendo a Deus, né? Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Isso né, Moisés repetindo algo que Deus falou para Moisés. Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, Moisés falando para Deus, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha a ousadia de Moisés, olha o que ele diz. Ó Senhor, agora o Senhor respondendo, versículo 14. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não for, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá
que eu e teu povo... Outra versão fala assim, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Versículo 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo e todos os demais povos da face da terra? Então o argumento de Moisés é o seguinte, qual que é a diferença nossa para outros povos? Não é exatamente porque o Senhor está conosco? Então, se o Senhor não vier, se a sua presença não nos acompanhar, qual que é a nossa diferença para os outros? Versículo 17, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Essa expressão conhecer significa relacionamento na Bíblia, tá? Significa intimidade, comunhão. Então, Deus está falando, eu conheço pelo nome. Como assim? Claro que Deus conhece Moisés pelo nome, né? Porque esse versículo está dizendo algo a mais. Está dizendo que, na verdade, o Senhor tem comunhão com Moisés. Proximidade, intimidade com Moisés. Então, essa expressão significa isso. Eu conheço pelo nome. Versículo 18. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Aí Moisés é mais ousado ainda. O que é a glória de Deus? A gente precisa entender. A glória de Deus é um termo teológico na Bíblia que faz menção a todos os atributos de Deus. É como se fosse o resumo de tudo aquilo que Deus é. Se numa palavra só você... Então, por exemplo, Deus é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, né? Ele é eterno, Ele é santo. Então você pega todos esses atributos, se fosse possível colocar numa palavra só, seria a palavra glória. Glória é o resplendor de Deus, né? É quem Deus é de fato, é o resumo de todos os seus atributos, de toda a sua beleza, magnitude, bondade, enfim. E Deus respondeu, versículo 19, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus mostrando aí a sua soberania, né? Eu faço o que eu quero, essa é a verdade. Deus faz o que Ele quer mesmo. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Então, Deus mesmo falando para Moisés, se eu te mostrar a minha face, você vai morrer. Essa é a verdade. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima da rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, para que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Olha que interessante. Primeiro, o capítulo começa dizendo que Deus falava com Moisés face a face. Mas depois diz que Deus não poderia lhe mostrar a face. Ou seja, apesar de Deus sim conversar com Moisés face a face, como quem conversa com um amigo, como eu estou olhando para você agora nesse vídeo, Moisés não via a face de Deus literalmente. Né? Imagino que exatamente porque a face de Deus, que revela a glória dele, é algo assim, ao mesmo tempo maravilhoso, mas aterrorizante, se tratando de nós que somos pecadores. Né? Então, quando um ser pecador, humano, tem contato com a glória divina, sublime de Deus, o resultado para a nossa carne de pecado não é muito bom. Então, por isso que Deus falou, se eu mostrar a minha face, você vai morrer. Então, Deus simplesmente mostra as costas. Né? E mais 2000 anos depois, aproximadamente, Moisés vê naquele monte da transfiguração a face de Cristo transfigurado. Olha que interessante. Então, naquele momento, Deus não mostrou literalmente a face dele, mas 2 Coríntios, capítulo 4, diz que a glória do Senhor se revela na face de Cristo. E Moisés acaba vendo a glória de Deus naquele monte da transfiguração. Mas isso é uma outra história. Né? Nesse momento aqui, Deus apenas diz, olha, eu não posso mostrar minha face, senão você vai morrer, você não pode suportar, mas eu vou te mostrar as minhas costas. E o resultado a gente vê no capítulo 34 agora, capítulo 34. Disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra. Da outra vez, parece que Deus fez as tábuas. Dessa vez, Deus mandou o próprio Moisés talhar, né, fazer as tábuas. Talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou.
Esteja pronto pela manhã para subir o monte Sinai, e lá mesmo do alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão passar diante do monte. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Essa expressão, o Senhor, literalmente a gente sabe que é Yahvé, ou Jeová, ou Javé, ou, como a gente gosta de traduzir, o eu sou o que sou. Versículo 6, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo, o misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª gerações. Imediatamente, Moisés meio que louva a Deus ali, através de um salmo, e imediatamente Moisés prostrou-se, rosto em terra, e o adorou, dizendo, versículo 9, Senhor, se de fato me aceita com bom grado, acompanha-nos, ó Senhor, mesmo sendo esse povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça às ordens que hoje lhes dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Presta atenção, né? Você já deve ter percebido, na verdade, toda vez Deus repete todos os povos. Né? Deus é bem detalhista, porque ele queria realmente eliminar todos esses povos, não era para sobrar nenhum. Versículo 12. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Olha o que Deus está falando. Não faça acordo com esse povo da terra onde vocês estão indo. A gente sabe, né, vou dar um spoiler para você aqui, a gente sabe que mais para frente, sem querer, sem saber, o povo de Israel acaba fazendo um acordo, sim, né, com o povo que vivia na terra, achando que eles eram estrangeiros, andarilhos e tal. Depois a gente fala disso. Mas isso foi um problema mesmo para Israel, né? Porque uma vez que tem mistura do povo de Deus com o povo idólatra, o povo de Israel sempre se desviava, servia outros deuses, e por isso que Deus tem esse zelo aqui de falar, ó, não se misture com eles, se tornariam uma armadilha para vocês. Versículo 13. Pelo contrário, derruba os altares deles, quebrem as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adorem nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. E escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos e se prostituírem também. Levar os seus filhos a se prostituírem também. Versículo 17. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermentos. Durante 7 dias, coma pão com fermento, como eu lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abib, porquanto naquele mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como na época de colheita. Celebre a festa das semanas, na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, Deus de Israel. Expulsarei nações diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano
por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereço o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe a sobra alguma de sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, seu Deus. Não cozinhe o cabrito do leite da própria mãe. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias, mais uma vez 40 dias e 40 noites, sem comer pão e nem beber água. A gente sabe que foi um jejum assim sobrenatural, porque o ser humano não tem condição, né, de ficar ali 40 dias, 40 noites sem comer e sem beber. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Esses são os 10 mandamentos, né, que Deus mesmo escreveu nas tábuas ali, que Moisés lavrou. Versículo 29. Ao descer do monte Sinai com as tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os filhos, todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Então Moisés, depois de passar um tempo com o Senhor recebendo orientações, Deus deu várias orientações ali a respeito das festas, né? As festas dos pães asmos, as festas das semanas, os sacrifícios. Deus está repetindo mais uma vez e dando um pouco mais de detalhes do que ele já falou antes. Mas depois que ele desce, a face dele brilha. Né? E ele mesmo não percebeu, ele mesmo não percebeu, Moisés não percebeu, mas Arão e os outros perceberam, né? Que a face dele brilhava. Versículo 32. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando ele acabou de falar, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para a presença do Senhor, para falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado. Eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Lá em 2 Coríntios, Paulo vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Que a glória, se a glória, né, da antiga aliança fazia o rosto de Moisés brilhar, muito mais a nova aliança. Né? Capítulo 35 de Êxodo, é o último capítulo que nós vamos ler hoje. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será morto. Deus leva muito a sério, né, essa questão do sábado, que era o dia do descanso. Versículo 3. Nem sequer acendam fogo em nenhuma das suas casas no dia de sábado. Disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isto que o Senhor ordenou. Separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra, peles de carneiros tingidas de vermelho e couro, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Lembrando, né, que o povo de Israel, apesar de serem ex-escravos, andarilhos pelo deserto talvez, era um povo extremamente rico. Eles despojaram os egípcios, né? Os egípcios deram todas as joias que eles tinham na saída, né, do povo de Israel ali, do Egito. Então eles tinham muita coisa mesmo, a ponto de mais para frente a gente vai ver um capítulo que eles vão ofertar e Moisés manda parar. Ó, chega de oferta, tá bom, porque já tá demais. Versículo 10. Todos os dentre vocês que forem capazes, virão fazer tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua cobertura, os ganchos, as armações, os travessões, as colunas e as bases. Agora é hora de pôr em prática aquela visão que Deus deu para Moisés, né? Lá nos capítulos anteriores, a gente leu alguns dias atrás, né? De fazer o tabernáculo. Versículo 12. A arca com as suas varas, a tampa do véu que protege,
a mesa com as suas varas, todos os utensílios e os pães da presença, o candelabro, os seus utensílios, as lâmpadas e o óleo para iluminação. O altar do incenso com as suas varas, o óleo da unção e o incenso aromático, a cortina divisória da entrada do tabernáculo, o altar dos holocaustos com a grelha de bronze, a gente falou sobre isso, suas varas e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e a sua base, as cortinas externas do pátio, as colunas e as bases, a cortina da entrada para o pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, ou sacerdote, quanto as vestes dos seus filhos, para quando servirem como sacerdotes. Então toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda, na tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis, ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida, aquela oferta movida ao Senhor. Todos que possuíam fios de tecido azul, roxo, vermelho ou linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que ofertaram, que apresentaram oferta de prata e de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo, vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram, que tinham a habilidade de tecer os pelos de cabra, os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias de azeite, de oliva, para iluminação, para o óleo da unção, para o incenso aromático. Todos os israelitas se dispuseram, tanto homens quanto mulheres. Então houve um engajamento muito grande aqui do povo de Israel para fazer isso acontecer, né? Trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Versículo 30. Disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. A gente até falou sobre isso antes, que o Espírito Santo encheu para dar criatividade, capacidade artística. Talvez já eram pessoas habilidosas, mas quando o Espírito enchia, com certeza a habilidade deles chegava ao pleno, né, potencial ali. Versículo 32, para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores, de linho fino e de linhos de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Olha só, a capacidade do Espírito Santo deu a eles a habilidade de projetar qualquer trabalho artesanal. Então Deus é o Deus que ordena, né, que o tabernáculo seja construído exatamente do jeito que Deus queria. Ele também dá a habilidade para o povo para fazer, né, com os mínimos detalhes, exatamente da forma que Deus ordenou a Moisés. Muito interessante, muito bom esses capítulos. E agora vai ser a construção, então, né, do tabernáculo, na próxima leitura, no caso. Então é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Não deixe de se inscrever no canal aí, ativa o sininho para ficar por dentro, porque todo dia está tendo vídeo aqui da gente lendo a Bíblia juntos e também comentando versículos, né, coisas pertinentes que a gente percebe que são importantes, explicando alguma coisa, trazendo clareza. Então, fica por dentro disso aí, beleza? Dá uma curtida nesse vídeo também, envie para alguém, chama um amigo, ainda dá tempo de entrar nesse desafio de leitura anual. Ainda estamos aqui no dia 29, então com certeza ainda dá tempo de alcançar, dá tempo da gente, né, acelerar essa leitura, beleza? Então é isso, gente, fiquem com Deus, até amanhã, que Deus abençoe todos vocês e valeu!